Voltamos. Vou aguardar o Abílio entrar aqui de novo para ele contar a história do Chaguinhas pra gente. Abílio, manda um oi aqui se você já tiver entrado, por favor. Gente, já vou agradecer a presença de vocês todos, viu? Muito obrigada. Guardando o Abílio. Aqui, o Abílio entrou. Continuar na história do Chaguinhas. Tô aguardando ele aceitar aqui, já convidei. Que bom, gente, que muita gente está conhecendo essa história. Isso é muito importante. Estamos chegando. Voltamos. É, Então vamos então, lá. Retomando o Chaguinhas, né? o que acontece? Onde é que estava o Chaguinhas? Em que momento, né? O Chaguinhas, conta-se que ele era um menino muito querido em São Paulo, vivia nadando nos riachos, cresceu correndo pelas ruas do centro de São Paulo, que na verdade não era nem centro, né? O Triângulo Histórico era a cidade propriamente dita. Então, ele cresce muito querido pela população, a pouca oportunidade de trabalho. Então, ele entra para o batalhão de caçadores, que era uma divisão do Exército na época, e havia uma diferença de tratamento entre os militares portugueses e os militares brasileiros. E nesse momento, nós já estamos vivendo uma inquietação em relação à independência, né? Havia uma inquietação em relação a essa opressão que Portugal exercia sobre o Brasil colônia. E é nesse contexto que o Chaguinhas vai liderar, ele e o Cotindiba, né? Ele e o Cotindiba, eles vão fazer parte dessa revolta e vão ser trazidos. Outras lideranças foram presas também, executadas lá em Santos. Como eles são naturais de São Paulo, eles são trazidos para cá para serem executados. E aguardam o momento da execução numa cela ao lado da Capela dos Aflitos, e depois são levados para o Largo da Forca, atual Praça da Liberdade, para serem executados ali. O Cotindiba foi executado primeiro e o Chaguinhas foi executado em seguida. Mas na hora de enforcar o Chaguinhas, a corda arrebentou. Abílio, vamos só falar onde era o. Desculpa te interromper. Vamos só falar onde era o lugar onde as pessoas eram enforcadas ali na Liberdade, só para as pessoas se localizarem. Exato, é o antigo Largo da Forca, né, que tinha esse nome, onde ficava o patíbulo ali, a forca, a atual Praça da Liberdade. Na Então, Praça da Liberdade. quem já foi ali na Praça da Liberdade, estação metrô Liberdade, deve ter visto a igreja Santa Cruz dos Enforcados, que fica ali na Praça da Liberdade, à margem da Avenida Liberdade. Essa igreja foi construída ali já nos anos 80, os anos 1880, na década de 1880, em homenagem ao Chaguinhas, por conta desse episódio do enforcamento. Uhum. Houve uma primeira tentativa de enforcamento, a corda arrebentou, pegou-se um arreio de um açougue próximo, de um matadouro próximo. Ele não morreu também, caiu sem ter sido executado na segunda tentativa. Só na terceira vão conseguir matá-lo, né? Mas quando aconteceu o primeiro rompimento da corda, havia por costume que o preso merecia a clemência.
Então, a população que assistia, porque a população assistia à execução, começou a clamar por liberdade, né? Então, essa é a narrativa popular, a versão popular, de que o bairro da Liberdade ganhou esse nome porque a população começou a clamar por liberdade, né? A versão historiográfica é de que esse nome Liberdade tem a ver com as lutas por liberdade inspiradas na Revolução Francesa, que já tinha ocorrido na Inconfidência Mineira, tinha ocorrido no Haiti, né, a Revolução do Haiti, a República do Haiti, por conta da Revolução, uma Revolução Negra, né, já tinha acontecido há cerca de 20 anos antes, né, no final do século XIX. E havia muito receio do exemplo do Haiti, de que o Brasil, com uma população enorme, muito maior do que a população do Haiti, a população escravizada, de que o Brasil se transformasse num Haiti. Né? A música do Caetano Veloso e Gilberto Gil, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui, faz referência a esse momento dos debates no parlamento, na Assembleia Nacional Constituinte de 1823, em que se discutia muito essa questão, né? O exemplo do Haiti e como o Brasil corria o risco de ter uma rebelião sangrenta como foi a do Haiti. Por essa razão, o Chaguinhas tinha que ser executado, tinha que servir de exemplo. Né? Essa é uma interpretação. Não podia dar perdão a ele, porque eles arrumaram um lugar bastante visível na cidade, que era o Morro da Forca, justamente para servir de exemplo. Uhum. Para que ninguém ousasse se rebelar contra o poder da coroa portuguesa. Né? Aí você não consegue executar o cara, aí você dá um exemplo, é um tiro no pé. Né? Então, tinha que executar, tinha que matar de qualquer maneira. Alguns dizem, há uma versão que diz que ele foi morto a pauladas. Né? Uhum. Então, mesmo que essa versão seja uma lenda, seja um exagero, ele tem uma razão de ser esse exagero. Essa narrativa popular, ela sempre tem uma razão. Né? Então, por conta dele não ter morrido imediatamente, de ter tido 2 tentativas frustradas, o povo associou isso a uma provável poderes divinos do Chaguinhas. E começaram a surgir relatos de milagres, de graças alcançadas por conta E ele se transformou num santo popular. Né? Então, por conta da morte dele, se fincou uma cruz muito tosca de madeira ali naquele local, se começou a acender velas, né, ali, e dizem, aí começou uma narrativa de que podia chover, podia fazer tempestade, que as velas nunca apagavam. Né? E depois, décadas depois, nos anos 1880, se ergueu ali a atual igreja de Santa Cruz dos Enforcados, né, em homenagem ao Chaguinhas. Então, lá na igreja dos Enforcados tem muita visitação de pessoal acendendo velas e tal, e na Capela dos Aflitos existe o hábito de escrever um bilhetinho e colocar na fresta da porta antiga que liga a igreja, a capela, ao velário, onde era o local da cela, e bater 3 vezes na porta, como quem acorda o Chaguinhas para que ele atenda aos pedidos. E tem inúmeros banners ali, agradeço a graça alcançada, né? As pessoas sempre relatam... tem, né, amiga? Todas as vezes que eu passo lá, tem cartazes, banners das pessoas agradecendo o milagre, né? Ele chegou a ser reconhecido como santo pela Igreja Católica ou não? Não, ele é um santo eleito assim pelo povo. Ele Pelo ainda povo. não... o estado em que se encontra a capela hoje dá uma ideia de como a Igreja Católica encara o Chaguinhas e a Capela dos Aflitos. Né? Sim. Um dos nossos esforços hoje, uma das nossas
nossas lutas hoje é para conseguir duas aproximações importantes, né? Uma com a Igreja Católica, com a Cúria Metropolitana, que é a proprietária ali da capela, né? De conseguir dialogar com a Cúria e juntos, né? Fazer o restauro da capela, dar a ela devido respeito, a dignidade que ela merece, que os devotos merecem, né? Reconhecer a importância dela, né? E outra aproximação é com a própria comunidade japonesa, né? Nós queremos, com isso, mostrar o seguinte: o bairro da Liberdade, a praça pública, representada pela Praça da Liberdade, é um local, historicamente, de negociação, de disputa e de conflito. Né? Nós queremos fazer parte desse processo. Né? Nós queremos participar dessa negociação, desse conflito e dessa disputa. Nós temos direito a isso. Nós fazemos parte da história da cidade. Né? Ninguém quer substituir, tirar os japoneses de lá, essa coisa. Né? O que se quer é dizer, olha, assim como existe a história do japonês no bairro da Liberdade, a história dos chineses, essas camadas, essa convivência entre as culturas, existe a história de quem já convivia, já estava aqui, né? e que foi vítima de um regime que ainda está por ser, muita coisa ainda por ser discutida. Né? A escravidão ainda é algo que ainda tem muita coisa ainda, perguntas sem respostas. Nós temos uma amiga, né, que é a Patrícia Oliveira, que ganhou por conta de uma bolsa de estudos, está estudando na Alemanha, mas o mestrado dela é aqui na Universidade Federal do ABC. Ela pesquisa lugares de tortura, especialmente a Liberdade e a história do Chaguinhas. E ela tem tido muita dificuldade para encontrar documentos sobre o Chaguinhas. No Exército, o prontuário dele, os registros sobre o Chaguinhas simplesmente desapareceram. Né? Pelo menos até agora tem tido dificuldade de encontrar. Isso não é por acaso. Claro que não. Alguns afirmam apagam a pessoa, depois apagam a história dela, né? Há quem afirme que o Chaguinhas era negro. Né? O próprio Nicolau Shevchenko, num artigo famoso, né? a cidade em metástases, né? Um artigo que está disponível na internet, em PDF, e que ele conta a história da Rua São Paulo, da Liberdade. Ele afirma que o Chaguinhas era negro, mas ele não diz qual é a fonte. Né? Provavelmente narrativas populares, onde há fumaça, há fogo. Ainda não encontramos documento que comprove isso, mas vem trazendo, a tradição oral vem nos trazendo um Chaguinhas negro. Né? Entendi, tem esses indícios. Bom, é bem condizente com esse apagamento que a população negra sofre no Brasil, né? Ontem e hoje. Abílio, vamos ler algumas perguntas? Pessoal, quem tiver pergunta da primeira parte da live também quiser mandar aqui, eu estou dando uma olhadinha. Eu tinha visto, acho que a primeira pergunta foi a Bianca que fez. Peraí, só um minutinho. Bianca perguntou alguma coisa sobre... Aqui, ó, sobre o Tebas. Queria saber se ele também teve relação com a Irmandade do Rosário dos Homens dos Pretos da Penha. Não temos notícia disso, porque não temos notícia se o Tebas andou por aquelas bandas, né? Era muito distante. Como ele atuou aqui na região, no Triângulo, né, histórico, então nós não temos notícia de que ele tenha andado por lá. Né? A gente sabe, em relação às igrejas do Rosário, em Guarulhos também teve uma igreja do Rosário dos Homens Pretos,
que foi demolida, hoje tem uma marca no calçadão lá no centro de Guarulhos, né? Mas nós não temos essa informação. Isso não sabemos se ele andou tanto assim, né? Porque ele ia, o Tebas só trabalhava onde tinha grana. Ele era muito valorizado, né? Quando o dono, o proprietário dele morreu, o Bento de Oliveira Lima, em 1769, tem a história, que foi quando ele ganhou a alforria, né? Teve todo um processo e tal. Foi feito um inventário dos bens do Bento de Oliveira Lima, que era o mestre pedreiro português, que era proprietário do Tebas, e de outros 3 mestres pedreiros negros que estavam a serviço dele, porque pertenciam a ele. Então foi feito um inventário dos bens dele, entre esses bens, as pessoas que ele possuía, né? E o Tebas valia a mesma coisa que os outros 3 somados. Então, cada um dos outros valia 100 mil réis, o Tebas valia 300 mil réis, né? Então, ele só trabalhava onde tinha grana. Eu não sei se na Penha tinha, me parece que a Penha não é, a Penha era um ponto de parada de tropas, né? Não era um local que gerava riqueza, né? Até onde, salvo algum equívoco, né? Por isso ele foi trabalhar em Itu, porque lá tinha produção de riqueza. Era preciso ter acúmulo de grana no lugar para se trazer o Tebas. Não porque ele exigisse isso, mas porque o Tebas não parou de trabalhar. Ele trabalhou, inclusive, em obras simultâneas. Né? Ele era muito, muito requisitado. Então era preciso ter grana para arrumar pedra, para transportar pedra. São Paulo não tinha pedra, né? O Tebas só trabalhava com pedra. Tinha uma série de circunstâncias. Aí tem uma pergunta aqui, Abílio, da Marina, que aí ela fala: Abílio, se der para contar como se deu a libertação do Tebas. Parece que... Bom, conta a história. Foi justamente nesse momento em que o Bento de Oliveira Lima morreu, né? Uma das primeiras obras, uma das obras mais importantes que o Bento vem de Santos para São Paulo. Em Santos tinha muita pedra, né? A gente hoje vai a Santos, a gente vê como é a topografia de Santos, muita rocha. São Paulo não, São Paulo era construído em taipa, né? Então a pedra era uma grande novidade em São Paulo. Então, quando o Bento de Oliveira Lima chega, especialista em pedra de cantaria, acompanhado da sua equipe, né, de 4 mestres pedreiros, ele começa a pegar muita obra para fazer. Inclusive a reforma da Catedral da Sé, da Igreja Matriz da Sé, que era uma obra muito importante, porque tinha um bispado para ser instalado em São Paulo, o primeiro bispado de São Paulo. Então, na década de 1760, o Bento está trabalhando, a equipe dele está fazendo a reforma da Sé. E ele morre e a obra está incompleta. E ele tinha recebido a grana já antecipadamente, né? Então, quando ele morre, ele deixa a viúva endividada, porque ele era um homem próspero, mas era um homem de muitos investimentos. Então ele tinha um sítio na região onde é o Paraíso hoje, com outras pessoas escravizadas trabalhando lá no sítio, algumas cabeças de gado, algumas plantações, e tinha esses negócios. Então, os credores começam a bater na porta da viúva, que dependia completamente desse trabalho, não sabia, era uma dona de casa, né? Inclusive, um desses credores era a própria Igreja Católica. O arcebispo Mateus Lourenço de Carvalho, que era o responsável pela matriz da Sé, vai na viúva e diz: olha, o seu marido morreu e não completou a obra. Eu tenho os fiéis me cobrando o fim dessa obra. E agora, como é que nós fazemos, né? E aí fez um acordo com ela. Eu vou trazer o Tebas comigo para ele concluir a reforma, vou arrematar o sítio também, e pago tudo, pago o sítio, devolvo o Tebas e pago o sítio daqui 8 anos, quando concluir daqui 2 anos, quando concluir a reforma, né?
como ela dependia do Tebas para a renda dela, para a sobrevivência dela, e ela não ia receber nada pela reforma da Sé, que já tinha sido paga, então ela coloca o Tebas para fazer outras coisas, inclusive a fachada da Igreja do Carmo. O Tebas concluiu em 1775, a reforma da Sé concluiu em 1778, então tudo mais ou menos ao mesmo tempo, por isso que ele demorou 8 anos para concluir a reforma da Sé, da matriz da Sé. Aí a viúva do Bento perdeu tudo, perdeu o sítio, perdeu o Tebas, o arcebispo inclusive vai orientar o Tebas a mover um processo contra ela, né? Coitada não sei qual foi o destino dela, mas ela foi, sim, ficou sem nada e foi massacrada por uma instituição poderosa como é a igreja, né? Foi nessa ocasião que o Tebas conquistou a alforria. O arcebispo acabou libertando o Tebas, né? E ele viveu ainda, tinha 57 anos de idade quando foi alforriado, então ele viveu 33 anos ainda como um homem livre. Olha só, que bom, né? E isso foi quantos anos antes da abolição, Abílio? 110 anos antes da abolição. Nossa! 1778, por aí. 1778, 110 anos antes da abolição. Então havia... então é importante chamar a atenção para isso, né? Era um outro momento. Não era o momento das campanhas abolicionistas, não era o momento... Era um outro momento. Era uma São Paulo pobre, uma São Paulo que começava... Era o momento do ciclo do ouro, né? Então... São Paulo era a rota, caminho de passagem entre o Rio de Janeiro e o sertão, as Minas Gerais, entre o litoral e o sertão, onde tinha o ouro. Então, muita tropa de mulas atravessando São Paulo, né? O Morgado de Mateus, que é uma história, é um capítulo estratégico da história de São Paulo. O Morgado de Mateus chega ao Brasil com ordens de povoar a capitania de São Paulo, né? É nesse período que o Tebas está vivendo. Nossa, muito significativo, né? Ter um homem negro livre nesse momento. Sendo alforriado por conta do seu talento. Do seu trabalho. Não só ele, como o padre jesuíno do Monte Carmelo. Mário de Andrade escreveu uma obra publicada póstumamente chamada Padre Jesuíno do Monte Carmelo, que é a história do negro contemporâneo do Tebas, que pintou o teto da Igreja do Carmo aqui, em São Paulo, também em Itu, trabalharam nos mesmos lugares, né? O padre jesuíno não chegou a ser escravizado, né? Mas você tinha os artesãos, porque é a mesma época do Barroco, do Aleijadinho, né? Então você tinha os artesãos, a igreja foi responsável pela possibilidade de viver com dignidade de muitos negros, de muitos artesãos, negros ou brancos. Então a igreja gastava muito dinheiro com obras de arte para ornamentar seus templos, né? Pintura pintura interna das igrejas, pintura de telas, as esculturas, as obras em madeira dos altares, dos retábulos, enfim, né? O Tebas está nesse contexto. E é muito interessante que ele tenha, por mais que a gente saiba que ele foi escondido pela história, está sendo redescoberto agora, mas ele sobreviveu até agora, a gente está falando dele, né? Tanto tempo depois a gente está falando dele. E a contribuição dele para o debate sobre a língua, sobre aquele momento da conjuntura histórica, não só do Brasil, como do concerto geopolítico, né, do mundo, ações das relações do regime escravista no espaço urbano. Há uma historiadora, inclusive, isso está no livro, no artigo da Emma Young,
que é uma pesquisadora norte-americana, da Universidade de Nova York, uma historiadora chamada Aracy Amaral, que chega a dizer o seguinte, que o chafariz da misericórdia é primeiro ensaio de embelezamento público da história da cidade. Porque o chafariz é não só uma obra funcional de abastecimento de água, como é uma obra de arte, né? A forma do chafariz, né? Em formato de pilão, né? Enfim. Então tem muitos aspectos que o Tebas provoca nessa discussão. Teve uma pergunta aqui, Abílio, falando, os homens negros livres também tinham escravos como símbolo de posição social? Você comentou que o Tebas chegou a ter, né, escravos, não foi? Dois escravos de nome João, né, os dois Joões. Eles é que construíram efetivamente o chafariz. O Tebas coordenou, né, deu a concepção do chafariz. Em 1792, quando o chafariz foi construído, o Tebas já estava com mais de 80 anos, né? Ele morre com 90 em 1811, então em 1801 ele fez 80, né? Ele estava com 77, 78 anos na época da construção do chafariz. Então ele já não estava mais podendo pegar no pesado, né? Uhum. Mas ele tinha com pedra, né, Abílio? Pedra, né? Então, esculpir pedra não é brincadeira, né? Então ele deve ter feito a concepção, o trabalho mais de criação, né? E quem de fato pegou no pesado foram esses dois negros que ele tinha adquirido, né? Teve 2 filhas, casou 2 vezes, né? Essas informações a gente tem, mas tem muita coisa ainda sem resposta. Tem descendentes do Tebas? Tem algum descendente dele? Né? Existe uma certidão de óbito do Tebas, que está no arquivo da Cúria Metropolitana, que agora com a quarentena eu não consegui ir lá. Eu recebi uma cópia muito, muito ilegível, muito apagada, mas que atesta o velório e o sepultamento do Tebas na igreja de São Gonçalo. Né? Então, tinha essa coisa de adquirir um escravo como sinal de que você tinha prosperado. Aí o Fabrício falou aqui, ó, que sempre acha interessante o fato dele ser enterrado em uma igreja de Irmandade parda e não negra. Já que você comentou do óbito. A Irmandade de São Gonçalo, né? O Fabrício, nós fizemos uma live. O Fabrício é da Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha, arquiteto, né, pesquisador, excelente entrevistador, né? Assim como você, que a gente está aqui batendo esse papo. O papo rende. O papo rende quando você tem bons perguntadores, né? Obrigada. O Tebas, ele era chamado de mulato, né, pelos cronistas. Esse cronista que eu falei, José Jacinto Ribeiro, de 1899, que já se refere ao Tebas como arquiteto, ele diz isso, o mulato Tebas, né? Então tá mais ou menos evidente, sim, que o Tebas era um mestiço, filho de português com africano, né? Entendi. Aí tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que também foi feita na primeira parte da live, que é se existe algum desenho, algum projeto, algum registro de como o Tebas planejava as obras, tipo projeto, algum desenho, alguma coisa assim. Eu não sei também. Tem, Abílio? A única documentação que foi encontrada é muito por mérito do trabalho do Carlos Gutierrez Cerqueira, que também que é historiador do IFAM, que é um dos autores, um dos articulistas do livro, são registros em livros de receita e despesa dos conventos. O que comprova que a obra era de autoria do Tebas é o fato dele ter assinado e recebido. Então, esses
esses religiosos, eles mantêm os registros muito cuidadosamente organizados. Então, nos livros de receita e despesa, aparece lá, ganhou tanto por fazer tal trabalho, depois ganhou mais tanto por tal trabalho, gastamos tanto para comprar não sei o quê. Então, aparecem registros com a assinatura do Tebas, tendo ganho valores, aparecem os valores e quando recebeu e ele assinando, né? Mas não por conta de ter algum projeto assinado por ele, mas por conta de contratos de trabalho. É isso que atesta as autorias do Tebas. Entendi. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui alguém perguntou quais obras ele fez, aí eu vou pedir para você dar uma olhadinha na primeira parte da live, porque lá o Abílio escreveu. E também depois eu vou colocar o link do livro aqui, do livro do Tebas. Você quer falar, Abílio? A Lube, né, tem o apelido dela aqui, que a gente não consegue saber o nome. Ela fez um comentário. Ela comentou aqui que se ser mulato era um sinal de alguma diferenciação, né? O Carlos Cerqueira fala sobre isso no artigo dele. Nessa época havia uma distinção entre pretos, pardos, né, e mulatos, havia uma vantagem da cor da pele, assim como há hoje, né? As gradações de cor de pele oferecem vantagens simbólicas. Nesse momento, isso era muito evidente. Então, Sim. O ser mulato era uma coisa, era uma distinção, né? O movimento negro é que politicamente estabeleceu que negro é negro e ponto. Como diz o poema do Kut, negro e ponto, negro pronto, né? Não tem essa de mais ou talvez. Então, agora, nesse momento, havia assim, o mulato, não, o cara é mulato, tá? O Mário de Andrade é mulato, né? Mestiço e tal. É o moreno aqui da nossa contemporaneidade, né? Muito próximo do moreno, né? Do pardo. Deixa eu ver o que mais aqui tem de pergunta. E essa sobrevivência, essa permanência do Tebas é tão interessante que o grupo Opni, tem até uma pessoa aqui do Opni que está por aqui, Val Opni, parece que ela assina. O Opni é um coletivo de grafiteiros lá de São Mateus. Eles fazem trabalhos muito interessantes, né? E eles têm um projeto chamado Quadro Negro, que foi contratado pela Secretaria de Cultura para fazer empenas de personagens negros. E eles escolheram o Tebas para fazer uma empena lá no cruzamento da rua Rego Freitas com o Major Sertório. Então, sim, você me falou, não foi? Perto do Iabê ali? E essa obra foi inaugurada no aniversário da cidade agora, dia 25 de janeiro de 2020. Estive lá, passei o dia lá com eles, fizeram um churrasco na calçada, puseram um som. Trabalharam semanas lá e fizeram uma empena chamada Tebas, o Negro Arquiteto, uma obra lá, né? Então, inclusive os jovens aí reconhecendo o Tebas, né? Coisa fantástica. Nossa, que demais. Abílio, aqui alguém fala também. Ah, tá, o Fabrício fala também que o Aleijadinho também era considerado mulato. O mestre Valentim. Aqui o Val, que fez o trabalho do Tebas, que você acabou de citar. Ela deve ser do coletivo, do Opni, né? Val Opni. Eu conheço o Anselmo, né? Outras pessoas lá. Não sei se conhecia a Val na ocasião, no dia 25 de janeiro lá. Né? Mas isso que eu quero chamar a atenção, né? A gente fala muito do apagamento, do que o Tebas foi esquecido e tal, mas uma coisa que a gente deve também ressaltar é que nós trouxemos o Tebas até a atualidade. Né? Nós trouxemos.
como então, foi o Geraldo Filme, foram os cronistas, né, um conjunto de forças, né, o próprio Mário de Andrade, porque o Carlos Cerqueira, ele descobre documentos sobre o Tebas na Igreja do Carmo por causa de uma anotação do Mário de Andrade. Mário de Andrade, como nós sabemos, é fundador do IFAM, né, pesquisou a cultura brasileira, ele é irmão terceiro do Carmo também, né, e ele fez ele estudou muita obra do padre Jesuíno do Monte Carmelo, que pintou o teto da Igreja do Carmo. E ele faz uma anotação ali sobre uma pintura do padre Jesuíno no teto da igreja, e por causa do padre Jesuíno é que se resolve defender o tombamento da Igreja do Carmo. E o Carlos Cerqueira vai ser responsável pela instrução desse processo de tombamento. E lá ele descobre que tinha mais um componente que fazia da igreja uma igreja que pudesse ser tombada, que são elementos originais, né? A pintura do padre Jesuíno do Monte Carmelo e a fachada da igreja. São dois elementos que não sofreram alteração ao longo do tempo, né? Que são exatamente como foram colocados ali. Estão lá, né? Então, e teve um romance, né? Mas isso eu não vou contar aqui porque vai ser muito longo. Teve um romance publicado em 1935 que teve muita repercussão e que fez com que a lenda sobre... Porque o Tebas é uma lenda e o ser humano vem ganhando vida, né? Ganhando vida mais recentemente, mas a lenda ficou muito conhecida a partir de 1935 com um romance chamado Tebas o Escravo, mesmo o título do samba do Geraldo Filme, né? Entendi. Veja só, Abílio, tem algumas outras. Alguém comenta sobre o embranquecimento do Machado de Assis. O Val é um homem, viu? Val Opni. Estou vendo aqui, pelo jeito aqui de falar, de escrever. O Peloso está aqui, querido. Jorge Peloso. Jorge Peloso. Seu, né? Jorge Peloso, nós fizemos a encenação, ele é do grupo Impulso Coletivo, né? Ator e diretor de teatro, adaptou A Casa de Faiola, que é meu conto ambientado na Vila Itororó, fizemos encenação lá, na Jornada do Patrimônio, né? Somos parceiros nesse processo de ter um time aí atuando nessa redescoberta, nessa releitura de São Paulo. Né? Sim, eu tive a honra de assistir na sua banca uma parte, né, da encenação do Peloso, maravilhoso, do seu conto na Vila Itororó, achei incrível. Tem uma outra pergunta aqui, Leme Arquiteto está perguntando se você sabe de alguma informação sobre uma eventual passagem ou trabalho de Tebas em Minas. Tem essa informação? Não temos informação sobre isso, não. Nem em Santos, onde ele nasceu, a gente sabe de obra dele lá, o que é algo muito provável, né? Que tem a obra dele em Santos. Mas não sabemos de passagem dele por Minas Gerais, não. Não duvido que tenha. Né? Um homem que viveu 90 anos, né? Produziu muita coisa, né? Só no Mosteiro de São Bento ele trabalhou em 2 ocasiões, com espaço de 30 anos. Né? Ele fez uma pedra fundamental lá, fez uma primeira fachada e depois foi chamado, 28 anos depois, foi chamado para atualizar essa fachada. Né? Isso é um estudo, um artigo do Carlos Lemos, publicado no livro A Mão Afro-Brasileira, em que ele relata isso. A diferença entre a primeira fachada e a segunda fachada 2 décadas e quase 3 décadas depois, né? É provável que haja outras obras do Tebas, lugares onde ele tenha ido que não foi documentado, não foi descoberto ainda, né? Mas não temos informação se ele esteve em Minas. Ele passou por Minas, né?
Bom, tem mais mensagens aqui, muitas mensagens agradecendo o fato que foi uma aula, foi realmente uma aula. Eu te agradeço muito por isso, por você ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. É muito importante para todo mundo que assistiu a live e principalmente importante para os arquitetos e arquitetas negras que eu vi que passaram por aqui, porque durante a nossa formação, principalmente também no mercado de trabalho, mas a gente questiona o nosso lugar, né? Porque a gente não conhece muito pouco da herança da arquitetura africana, das produções dos arquitetos e arquitetas negros no Brasil. Então, a gente sempre a gente acha que a gente está desconectado dessa prática, né? E eu vejo o conhecimento da experiência do Tebas como um incentivo enfim, um ânimo para os arquitetos e arquitetas negros para ver que os nossos passos não são de agora, né? A gente tem uma contribuição muito vasta, então vamos sempre procurar saber, né? Sem dúvida. Essa importância, a menina aqui perguntou da importância da gente estar na academia, né? Justamente por isso, né? Que a gente disputar a episteme, né? Que é a Lucy Lopes, Rio de Janeiro, né? Da gente disputar a episteme aí, de disputar o conhecimento, questionar as referências, né, trazer... Tem um amigo, Oswaldo Faustino, que deu uma resposta uma vez que eu achei genial, numa palestra que ele estava dando, em que perguntaram sobre as cotas. Nessa época ainda estava muito em debate a questão das cotas nas universidades. E ele falou, olha, eu sou a favor das cotas, sabe por quê? As universidades não podem prescindir do nosso conhecimento. Né? Exatamente. Exatamente, está certíssimo. Né, a ciência, as universidades precisam de nós lá. Com certeza. E aí, isso aí já até você respondeu a pergunta aqui da Lucy, né? Precisa mais, né, Abílio? Precisa da gente também contando a nossa história dentro da academia, né? As pesquisas vistas pela nossa perspectiva, porque a gente vê muito, quando a gente tem acesso, ainda é um olhar que tenta reduzir de alguma forma aquela contribuição. Então, assim, é importante a gente também estar dentro da academia, né? Contando e levando as nossas pesquisas, a nossa história, né? Existem artigos, eu já li pelo menos uns 2 ou 3 artigos, discutindo a mudança que a chegada dos negros fizeram na academia, né? A partir dos anos 80, quando se intensifica essa chegada, sobretudo de ativistas dos movimentos negros na academia, começam a mudar a maneira de fazer ciência, começa a mudar as bibliografias, as referências, começa a colocar uma demanda que houve muita resistência de gente da academia, de professores, orientadores, no sentido de trazer o olhar negro, mas houve também muita gente que acolheu, né? Falou, eu não sabia que havia esse olhar, não sabia que havia esse conhecimento, que havia essas outras fontes, né? E foi a chegada na academia que oxigenou, né, a academia, quebrou bastante da soberba, do saber absoluto, né, dos professores universitários, né? Exatamente. Nessa quarentena, né, tentando tirar um proveito, né, uma coisa positiva desse isolamento social, eu pensei exatamente nisso, em trazer essas temáticas que a gente não vê com grande frequência na academia, né? E que elas, além de trazer conhecimento, elas nos impulsionam na nossa prática, né? Nem todo mundo é acadêmico, mas eu aposto que as pessoas que estão aqui, que também são da parte prática da arquitetura, de escritório, etc., elas saem diferente daqui, conhecendo um pouco da nossa história, né?
Então, aproveitando esse espaço para mostrar cada vez mais isso. A gente, na última live, eu convidei a Vilma Patrícia, que tem também uma pesquisa super interessante, que trata de uma metodologia que ela criou na arquitetura para conseguir trabalhar com terreiros de candomblé, sabe? Então, assim, a gente vai vendo o que a gente vai, com o tempo também, nos organizando e utilizando cada vez mais esses métodos acadêmicos também ao nosso favor, a favor do nosso povo, né, da nossa população. Então, bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Abílio, você quer fazer uma fala encerrando? Acho que agora a gente pode concluir, não tem mais nenhuma pergunta. Para ir chegando ao finalmente, né? Uhum. Sim, eu quero dizer o seguinte, existe uma maneira de olhar a cidade de São Paulo que é uma maneira, uma tecnologia, um olhar literário. É esse o olhar, o meu olhar, né? Eu sou formado pela literatura. Eu fui formado no Quilombojo de Literatura, durante 6 anos, convivendo com outros 7 escritores, 3 mulheres, éramos 3 mulheres e 5 homens, durante 8 anos, durante 6 anos, né, dessa formação, lendo autores negros ou lendo autores brancos com olhar com olhar negro. E a cidade de São Paulo sempre foi o meu principal personagem, né? Então, eu desenvolvi uma maneira de olhar a cidade que é um ponto de vista literário, que é objeto do meu projeto de mestrado, Intervenções Negro-Literárias na Paisagem, que é como a gente transforma a paisagem a partir de um fazer literário. Isso tem acontecido, tem sido feito pelo Luiz Gama, tem sido feito pelo Lino Guedes, né, pela Carolina Maria de Jesus, e mais recentemente pelos escritores da literatura periférica e negra, dos saraus, né? Então, para fechar, eu quero declamar aqui um poema do Lino Guedes, publicado em 1936, chamado Dedicatória. Algumas palavras estranhas, porque são de época, mas eu acho que a mensagem final do poema é perfeitamente compreensível. Então, chama-se Dedicatória, livro Negro, Preto, Cor da Noite, 1936, Lino Guedes. Ó negrada distorcida, que não quer não outra vida melhor que esta de chalaça por entre fumo e cachaça. Para você, negrada boa, que chamam de gente à toa, a linha veio tudo isto. O que aqui está escrito não conseguirá saber, porque ninguém sabe ler. Isso muito desconsola, ó Getulina Pachola, que transforma o velho Pix na estranha zona dos chiques, dos trucofechas, dos bambas e dos sarados nos sambas. Para você, ó negrada, carro de preso não é nada, nem assusta a resistência, Zé Povinho sem tenência. Toma, gente do barulho, esse livrinho, um entulho à sua malemolência, o qual fará da dor desta infeliz gente negra, gente aqui da pontinha, desgraçada gente minha, a gente do meu amor. Ai, que demais. Fechou. Eu li. Abílio, muito obrigada. Eu vou pegar o gancho, então, e vou encerrar com uma frase da Beatriz Nascimento, que está na sua tese, que é assim: a terra é o meu quilombo, o meu espaço é o meu quilombo, onde eu estou, e quando eu sou, né? Então, essa frase da Beatriz Nascimento, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente hoje, foi incrível, muito bacana. Espero que isso acabe logo, Abílio, para a gente encontrar, tomar um café. Estou sentindo falta dos cafés. Quem não está, né? Exatamente. Um grande abraço, se cuida, um abraço na sua família toda. Boa Muito noite prazer te receber aqui. E para todos aí. Obrigada, Valeu. gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Obrigada mesmo. Vou deixar salvo essa live. Um beijo, mãe. Beijo, queridos. Tchau. Tchau, Abílio.
Tchau, valeu, obrigado. Valeu, até mais, de nada. Eu que agradeço.